Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada, Senhor, por essa conferência, Pai, que finalmente chegou. Obrigada porque nós estamos aqui, Espírito Santo. Obrigada porque cada um que está aqui, Pai, não retrocedeu, Senhor. Obrigada, Senhor, porque aqueles que estavam no passado a gente encontra novamente aqui, Pai. Obrigada, Senhor, porque assim será ano após ano, Pai. Nenhum desses adolescentes se perderá, Pai. Nenhum desses adolescentes se perderá, Pai. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Encontre o nosso coração em chamas, Pai. Encontre o nosso coração em chamas, Espírito Santo, pela Tua presença. Encontre o nosso coração desejoso, com fome, Espírito Santo. Não apenas em uma conferência, mas todos os dias da nossa vida. Obrigada, Pai. Nós consagramos, Senhor, essa conferência a Você, Senhor. Você é o dono disso, Pai. Você é o idealizador disso, Senhor. E nós cremos, Pai, que assim como nós desejamos, Pai, assim como nós estamos com expectativa, Você vai fazer muito mais, Pai. Obrigado, Espírito Santo. Nós estamos aqui completamente disponíveis para Você. Nós desejamos as manifestações dos dons, Pai. Nós desejamos o Teu mover, Espírito Santo. E é isso que nós teremos, porque Você encontra o nosso coração faminto e Você nos devolve com saciedade, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa noite. Espírito Santo, eis-nos aqui. Eis-me aqui para falar aquilo que está no coração do Pai. Obrigada, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, caçadores. Boa noite, caçadores. Agora sim, vocês estão animados. Vocês estão felizes por ter chegado à conferência? Amém. Eu também estou. Glória a Deus. Se você quiser voltar para sentar, você volta. Se você quiser sentar aí no chão, você senta. Fica livre. É a casa do seu pai. Ninguém quis sentar no chão. Tudo bem. Obrigada, louvor. Pedro, tu pode ficar tocando? É? O Bi, tanto faz. Amém. Antes de tudo, queria agradecer à liderança Caçadores, ao supervisor Giacomo e Patrícia. Muito obrigada. É uma responsabilidade estar aqui e, ao mesmo tempo, uma alegria por poder compartilhar aquilo que Deus tem para a nossa geração nesse tempo. Amém? Você faz parte de uma geração afogueada? Rapaz, você tem que ser mais assim, tipo, uhul, entendeu? Com as coisas do Senhor. Às vezes a gente é tão animado, né? Com alguma coisa, com outras coisas aí. Quando a gente vê nossa amiga, a gente é tão animada. Mas com as coisas do Senhor a gente tem que ser muito mais animado. Amém? Glória a Deus. Então, ó, você fica livre, já vou deixar aqui. Você pode dizer amém, glória a Deus, Deus é bom. O que mais? Aleluia. Tá? Você pode falar, tá bom? Eu não quero estar aqui sozinha, não. A gente vai estar aqui conversando. E eu preciso que você também, uhul, amém, glória a Deus. Se você concordar, né? Com o que eu vou falar. Se não concordar, não fala amém. Mas a gente vai falar do que está na palavra. Olha aí, sentaram no chão. Muito bom. Muito bem. Então, gente, o tema da conferência é impacto. E não sei o nome daquilo, é slogan, é, Débora? Ou a frasezinha é: quando o céu se move, nada permanece igual. Eu amei essa frase. Quando o céu se move, nada permanece igual. Então, fala comigo, tem que ter uma mudança. Amém. A gente vai falar um pouquinho sobre isso essa noite. Amém? Mari, tu pode pegar na caixa, por favor? Antes da gente ir para essa parte, eu pesquisei, né? Como geralmente as pessoas pesquisam, né? Sobre o que significa a palavra impacto. E a origem da palavra vem do latim impactus, que significa algo atingido com força. Um choque entre dois corpos. Uma colisão capaz de causar mudança. Repita, mudança, marca ou transformação. Definição prática, impacto é uma experiência forte e inesperada,
algo que interrompe o curso normal. Já era para você estar dando glória a Deus, porque você já deve saber onde é que isso vai chegar. Um acontecimento que provoca mudança profunda. Uma marca que não permite permanecer igual. Eu achei muito massa esse negócio. Só em ler essa definição de impacto, a gente já podia ir embora. Mas não, porque o Espírito Santo tem muita coisa. E aí eu queria a ajuda de um menino forte. Quem vem aqui? Um menino forte, corajoso. Chega, Arthur. Arthur vai mostrar pra gente o que é impacto, certo? A gente viu que impacto é algo que é atingido com força, um choque entre dois corpos capaz de causar uma transformação. E aí Arthur vai fazer um impacto com essa caixa. Eu quero que tu, não sei se tu quer dar um murro, chutar, pular em cima, ela só não pode permanecer igual. Vai. Boa, palmas para Arthur. Muito bem, obrigada. Aí, vocês viram que antes a caixa estava toda coisadinha e agora ela está um pouquinho amassadinha, né? Para ela voltar ao estado original, na verdade é ao estado original. Ei, Arthur, mais forte, Arthur. Ela voltou. Mais forte aí, vai. Palmas de novo para Arthur. Muito bom. Agora ela não volta de jeito nenhum, né, gente? A gente pode até tentar botar um durex, um negocinho, mas não vai voltar aquela caixa bonitinha, porque Arthur estragou ela. Mas essa era a ideia. Tá aqui. Aí vocês não tiram foto dessa parte não, para não ficar feio nas fotos, né? Que o velho fez a decoração toda bonita. Mas enfim, isso é um impacto. Alguma coisa vem, pô, e causa uma transformação naquela outra coisa, certo? Eu falo muito coisa e expressões tipo pô, pá, puf, mas vocês vão entender, tá bom? Então, o impacto verdadeiro sempre gera uma transformação. Fale de novo, transformação. Isso precisa ficar bem fixo na sua cadeira. Ou na sua cabeça. Amém. Eu queria que você abrisse lá em Atos, capítulo 9. Enquanto isso, se pudesse trazer a mesinha. Atos, capítulo 9, versículo 1. A partir do versículo 1. Eu vou ler pulando alguns versículos, aí se você quiser, você acompanha, mas vou falando, tá? Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Ou seja, Saulo era um perseguidor dos cristãos, certo? Ele estava lá conseguindo cartas para poder ter o direito de matar os irmãos, os cristãos. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? Fiquei sem criatividade para fazer outra voz de homem. É diferente, não sei. Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Obrigada. Pega a vela, Maria, por favor. Ou seja, Saulo, a gente viu que era um perseguidor dos cristãos, e ele estava lá caminhando em direção a Damasco. E aí veio uma luz, que era o Senhor Jesus falando com ele. E aí, nesse momento, Saulo teve um encontro, fale encontro, com Cristo. E aí, Saulo seguiu viagem e o Senhor mandou que um homem, Ananias, fosse ao encontro dele e orasse com ele e tudo mais. E Saulo se converteu. Diga glória a Deus. Obrigada, Mari. Amém. E aí no versículo 15. Cadê? Sim, voltando um pouquinho. A fita.
Voltando um pouquinho o vídeo, tá? Quando o Senhor chamou Ananias para Ananias ir encontrar Saulo, Ananias não queria, porque imagine, uma pessoa que quer lhe matar e o Senhor falando, vá até ela, né? Dá um medinho. E a Ananias disse, Senhor, mas eu não vou, ele está com autorização para me machucar. E aí no versículo 15, mas o Senhor lhe disse, vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Ou seja, Deus já tinha escolhido Saulo. Amém? Saulo ainda não estava cumprindo o propósito que Deus criou ele para cumprir, mas Deus tinha esse propósito para a vida dele. Você está entendendo? E aí, quando a gente passa um pouquinho mais, no versículo 20, Saulo se converteu e foi chamado Paulo. Deus mudou o nome de Saulo para Paulo. E aí, no versículo 20, e logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam, não é este que em Jerusalém perseguiu os que invocam esse nome? Versículo 22. Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Ou seja, eu amo a história de Paulo, porque Paulo estava lá, né, todo errado, matando o povo, teve um encontro genuíno com Jesus e a partir daí a vida dele foi completamente transformada. Ou seja, Paulo, ele conhecia a lei, Paulo conhecia a palavra, mas não é só a palavra que vai transformar a nossa vida se a gente não tem um encontro real com Jesus, sabe? É a palavra e o Espírito, é palavra e comunhão. Eu posso ler essa Bíblia todinha, mas se eu não deixar que ela entre no meu coração e que ela se torne verdade para a minha vida, vai ser mais um livro, mas à medida que eu considero o que está aqui, que eu digo, Senhor, eu considero o que você está falando, eu acredito que é verdade, e a partir disso eu transformo a minha vida, aí sim, é o Evangelho. Amém? Pai, é melhor deixar a vela aqui ou embaixo, hein? Aqui mesmo. Tá. Vou ligar a vela. Cantar parabéns. Deixar aqui, aí depois a gente olha pra ela, tá bom? Vai tirar sua atenção não, né? A vela? Não vai não, olha pra cá. Amém. Então, a gente precisa ter um encontro com o Senhor, com a presença. E, quando a gente lê aqui a história de Paulo, o encontro com o Senhor mudou a identidade de Paulo. Antes ele era chamado de Saulo e passou a ser chamado de Paulo. Mas não só isso. Ele era um perseguidor de cristãos, mas ele se tornou um deles. Amém? Então, o encontro com o Senhor, o impacto desse encontro mudou a identidade de Paulo. Mudou também o posicionamento de Paulo. Antes, Paulo ia para matar as pessoas. Agora, ele passou a trazer uma palavra de vida. Ou seja, o posicionamento mudou. E também mudou o futuro de Paulo. Qual era o futuro que aquele homem ia ter? Eu que não quero saber. Mas o futuro dele foi totalmente mudado, a ponto de que até hoje a minha e a sua vida é impactada pela vida dele. Porque ele deixou aqui coisas preciosíssimas para a gente ler e para a gente aprender sobre o Senhor. Então, o impacto do encontro real com Jesus vai mudar, repita comigo, nossa identidade, nosso posicionamento e o nosso futuro. Ou seja, a presença de Deus não vai deixar a gente igual. Como é o negocinho? Quando o céu se move, nada permanece igual. Quando a gente tem um encontro real com Jesus, nada pode permanecer igual. Amém? Lá em Jó 42, versículo 5, fala assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, eu conheci o Senhor por meio dos meus pais, eles me apresentaram o Senhor. Mas teve um momento que eu tive uma experiência com o Senhor. E agora os meus olhos passaram a ver o Senhor. Não era mais porque os meus pais me falavam, não era mais porque as professoras do departamento infantil falavam. Inclusive, pastor Isaac, que vai ministrar aqui, foi meu professor do departamento infantil. Obrigada, pastor, sou fruto do Senhor. Glória a Deus, tem muitas pedrinhas na coroa do Senhor. Mas não era mais
porque eles me mostravam isso. Era porque eu tive um encontro com o Senhor. E a partir daí a minha vida foi transformada. Sabe, eu acho que o pessoal do MQA já ouviu eu falando isso. Mas será que vai cair? Vai não. Vai não. Em nome de Jesus. Sabe que está derretendo. Mas esse é o propósito, né? Eu cresci na igreja. Desde criancinha que eu cresci na igreja. E com o passar do tempo, eu sempre vinha, né, para todos os cultos. Inclusive, gente, conheci meu marido dentro da igreja, viu? Então, fique dentro da igreja que vai aparecer o seu varão no tempo certo. E a sua varoa dentro da igreja. Não busque em outro lugar, porque vai dar errado, tá bom? Mas, enfim, eu cresci dentro da igreja, vindo para a igreja todos os dias, aprendendo do Senhor, ouvindo sobre o Senhor. Mas teve um momento que, quando eu era adolescente, como você, eu fui para uma conferência lá em Campinas, Submersos. E eu fui para essa conferência, eu não conhecia ninguém. Eu nem sei até hoje por que eu tive essa coragem, não sei, porque eu sou muito tímida. Mas eu fui. E eu lembro que eu fui dizendo assim: Senhor, eu não conheço ninguém. Ou seja, eu estou aqui realmente para buscar você. E aí eu fui, eu não ligava para quem estava do meu lado, afinal ninguém me conhecia, eu não conhecia ninguém, então eu estava lá só: Senhor, eu estou aqui para buscar você. E sabe, depois daquela conferência que eu fui ouvindo sobre o Senhor, que eu fui tendo experiências reais com o Senhor, minha vida nunca mais foi a mesma. Ou seja, eu tive um encontro real com o Senhor e aquilo impactou a minha vida até hoje. Amém? Quando o céu se move, nada permanece igual. Quando você tem contato com os céus, algo muda em você. Amém? Amém. E outra coisa, Paulo foi impactado pelo Senhor, mas ele não ficou com aquele impacto só para ele, não foi? Depois disso, fala o quê? Que ele saiu ensinando sobre Jesus, falando sobre Jesus, trazendo os céus para a terra. O que é que a gente tem que fazer? A mesma coisa. A partir do momento que a gente é impactado, a gente precisa começar a impactar outras pessoas. Amém? Você não está na sua escola à toa. Você não está no seu cursinho à toa. Você não está, não sei, na sua aula de futebol, de inglês, de tudo isso aí que a gente faz. Você não está nesse lugar à toa. Tem um propósito para você estar exatamente onde você está. Tem um propósito para você estar tendo contato com esses professores que você está tendo, com esses amigos da sala que você está tendo. Sabe, às vezes você pode ficar olhando e dizendo: nossa, eu não gosto desse professor. Ou esse professor não é crente, só fala besteira. Ei, é por isso que você está lá. Se a luz sai, as trevas permanecem. Mas a partir do momento que a luz chega, tem que mudar o ambiente. A partir do momento que você entra em um lugar, aquele ambiente precisa mudar. Não é uma questão de, talvez vai mudar. Não, precisa mudar. Amém? Eu lembro que desde que a gente era criança, mãe e pai falavam: toda vez que a gente entrar em uma loja ou em um restaurante, é só questão de tempo, mas vai encher de gente. Lembra que vocês falavam isso? Por quê? Porque onde a gente chega, a bênção chega. Onde a gente chega, a prosperidade acompanha. A gente entra no restaurante e mais pessoas são atraídas e vai dar mais lucro para aquele povo, porque é para ter mesmo. Porque a gente é uma bênção e as pessoas que estão à nossa volta são abençoadas por causa da gente. Amém? Um testemunho sobre isso. O carro da gente quebrou e a gente precisou levar para consertar. E aí, pai, o que foi, né? Para levar, porque Daniel estava viajando. E aí, chegou lá, era um irmão da igreja, lá de Cabedelo. E aí, consertou e tudo mais. Chegou o dia da gente pegar o carro e pagar. Aí, pai perguntou, né? E aí, meu irmão, quanto foi? Ele disse: pastor, eu vou cobrar só isso, eu não vou cobrar o resto. Porque fazia tempo que eu estava procurando uma forma de honrar a vida do Senhor. Mas ele acabou honrando a minha vida. Ou seja, eu não tive nada a ver com a história. Mas porque ele queria honrar a vida do meu pai, eu fui abençoada. Amém? Ou seja, a bênção acompanha, a bênção derrama, meu filho, sobre você também. E eu fiquei muito feliz de agradecer aqui a ele depois, se ele assistir isso. Mas glória a Deus. Amém? Abre lá em Atos, capítulo 17, versículo 6. Está acabando a vela. Será que acho que antigamente o povo via o horário pelas velas, não era? Quando ia se acabando? Será? Não sei.
Está acabando o tempo da ministração. Atos capítulo 17, versículo 6. Vou ler a partir da segunda parte. Esses homens que têm agitado o mundo chegaram também aqui. Esses homens que têm causado alvoroço no mundo chegaram também aqui. Ele estava falando aqui dos discípulos, do povo lá que estava queimando, que estava incendiado por Jesus. Igual a mim, igual a você. Esse povo que tem causado impacto no mundo chegou aqui na minha escola. Amém. Esse povo que tem ousadia para orar pelos enfermos chegou aqui na minha escola. Esse povo que tem coragem, que tem ousadia, porque tem o Espírito Santo, que chega e ora por uma pessoa que morreu e ela ressuscita, chegou aqui na minha escola. Ei, diga assim, essa sou eu. Muito bem, ou esse sou eu, né? Ei, a gente carrega um poder que quando a gente chega, tudo acontece. Acho que você não está entendendo, mas você carrega um poder, se você tem o Espírito Santo, você carrega um poder que nada permanece igual depois que você chega. Você está entendendo isso? Amém. A gente precisa trazer o céu para a terra. Como é no céu? Como é no céu? Vai ser na minha sala de aula. Como é no céu? Vai ser dentro da minha casa. Como é no céu? Vai ser nos meus relacionamentos, nas minhas amizades. Vai ser desse jeito. Amém. A minha e a sua vida não pode ser normal. Não pode ser normal. A gente não é normal. Diga assim, eu não sou normal. A gente não é normal porque a gente carrega uma presença que é muito poderosa dentro da gente, que o mundo não tem, mas a gente tem. Sabe, a gente tem que dar motivos para os céus, o inferno e a terra falarem da gente. Só ela que disse glória a Deus. É, glória a Deus não, é. Ei, a gente tem que dar para os céus, para o inferno e para a terra o que falar. Os anjos vão estar lá em reunião. Rapaz, tu viu Isaías o que está fazendo lá, o rebuliço que ele está fazendo na escola? Tu viu? Tu viu como Arthur tem causado impacto lá na igreja que ele está? E mais adolescentes estão chegando, e mais jovens estão chegando. Tu viu como ela está sendo uma bênção na família dela? E os pais estão se convertendo, os irmãos estão se convertendo, os tios estão se convertendo, porque tem um que está queimando, tem um que está pegando fogo e está impactando tudo. Diga impacto. Impacto. Impacto na sua escola, impacto na sua casa, impacto na rua, porque o céu, quando você chega, é o céu chegando. Quando você chega, é o Rei dos Reis chegando. E eu não sei se você lembra, mas quando a gente vai ler os evangelhos, quando Jesus chegava em um lugar, ninguém ficava doente. Ninguém ficava morto, ninguém ficava doente, ninguém ficava triste, não faltava nem comida. Por quê? Porque ele dizia, oxe. Jesus dizendo, oxe. Ele dizia, oxe, lá no céu não tem escassez, não. Não tem falta. Aí chegava aqui, estava faltando vinho lá na festa de casamento, multiplicação. Por quê? Porque no céu não tem falta. Aí chegava, tinha uma multidão faminta, só tinha 5 pães e 2 peixes. Estou nem aí. Multiplica. Porque no céu, na terra como é no céu. Oxe, lá em cima, lá junto do meu pai, não tem ninguém doente. Cura, curado, levanta, anda, cego, passa a ver. Por quê? Porque no céu. Eu quero a terra como no céu. E era isso que Jesus manifestava. E é isso que a gente está aqui fazendo. Sabe, a salvação, ela é o começo. Mas manifestar o reino é o propósito. Bonita essa frase, né? Na minha não. Eu vi no Instagram. E eu anotei aqui. Mas a salvação é o começo. A gente se converte, a gente diz, Senhor, eu entrego minha vida para você. E a partir daí, o nosso propósito passa a ser manifestar o reino. Amém? Amém. A gente tem que causar um impacto. O sobrenatural deve ser o nosso estilo de vida.
Por que essa vela está aqui? Vou falar antes que a bichinha se apague, né? Se acabe. Sabe, a partir do momento que eu risquei o fósforo e botei no pavio dela, você concorda que teve um impacto e ela nunca mais vai ser a mesma? Já ficou, mesmo que eu assoprasse naquela hora, já ia ficar o negocinho preto, ou seja, já mudou. Concorda comigo? Já houve uma transformação. E aí, com o passar do tempo, ela está se desgastando. Se eu pegar ela aqui e colocar em outra vela, você concorda comigo que também vai pegar fogo a outra? Não sei se você entendeu onde a gente está querendo chegar, mas a partir do momento que a gente tem um impacto, que o Espírito Santo vem e nos impacta, a gente passa a queimar. E até o fim da nossa vida, a gente vai permanecer queimando. A gente vai se deixar desgastar por Ele. E a gente vai queimar por Ele, queimar por Ele. 2026 queimando por Ele. 2027 queimando por Ele. 2028 queimando por Ele. Ah, arranjei um namorado, vou continuar queimando por Ele. Ah, vou me casar, vou continuar queimando por Ele. Entrei na faculdade, continuo queimando por Ele. Tô tendo filho, continuo queimando por Ele. Porque não é só hoje que eu vou queimar por Ele. É amanhã e depois de amanhã. Até o fim dos meus dias. Eu vou me deixar, me desgastar por Ele. E isso vai causar uma transformação na minha vida. E uma transformação para quem está perto. Sabe, mesmo que eu não pegue, se a gente tivesse uma fogueira aqui, eu poderia não estar tocando nela, mas se eu estivesse perto, eu já estaria aquecida. Você concorda comigo? Você está lá na sua sala de aula, está sentado lá. Você pode não estar falando nada, mas está tudo quentinho à sua volta. Você está lá só quietinho. E os céus começam a se mover. Daqui a pouco chega uma amiga. Ei, o que é que tu tem? Eu preciso disso também. Eu estou com depressão. Eu preciso da alegria que você tem. Na minha casa nada está indo bem. Eu preciso do que você tem na sua casa. E você, oxe, deixa eu te apresentar. E aí você pega a sua chama e causa um impacto em outra pessoa, em outra pessoa, em outra pessoa. Isso é avivamento. Mas avivamento precisa começar por um. Eu lembro que eu li uma frase uma vez em um livro que falava, eu não posso mudar o mundo todo. Se você quiser mudar o mundo, comece com uma pessoa, uma alma. Uma vida, comece com mas comece. Amém? E o sobrenatural interferindo no natural. O sobrenatural interferindo no natural. Esse é o nosso estilo de vida. Esse é o estilo de vida que a gente tem que ter. Diga amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Às vezes nem vai fazer sentido. O que é que está acontecendo? Não é normal acontecer isso. Se fosse para ser normal, a gente não fazia nada. Mas é o sobrenatural interferindo no natural. Lá em 1 Coríntios 4:20 diz que o reino não consiste em palavras, mas em poder. Em Mateus 6:33 fala, busque o reino de Deus. Ou seja, busque isso. Almeje isso, anseie por isso. A gente tem que ansiar as manifestações do Espírito Santo no nosso dia a dia, não só aqui. Não é só no culto, não é só quando o pastor está pregando. É no nosso dia a dia, é o nosso estilo de vida. Amém? O sobrenatural interferindo em absolutamente tudo na sua vida. E aí você vai olhar e vai dizer, oxe, foi tão simples, porque não foi você, foi Ele. Amém. Eu estava falando com o Daniel esses dias, ele estava indo estacionar em uma loja, aí ele mandou mensagem, né, dizendo que rodou e não tinha nenhum estacionamento. Teve que estacionar não sei quantas coisas de distância. Aí eu disse, tu não orou não? Aí ele disse, não. Aí eu disse, pois, porque quando eu ia para o curso de inglês, todo dia, quando eu saía de casa, eu dizia, anjo, guarde a minha vaga bem pertinho lá do local. Toda vez que eu chegava, eu nunca fiquei sem a vaga. Por quê? Porque foi antes de mim, preparou tudo, guardou tudo. Se tinha alguém para sair, ele reservou o meu lugar. Eu orei, eu pedi para os céus e os céus resolveu. Ele não orou, ficou sem vaga. Ah, Aninha, mas é uma coisa tão simples, mas é no dia a dia que a gente vê o sobrenatural interferindo no natural.
É quando eu preciso pagar uma conta de um carro e o homem diz, não precisa pagar isso tudo. Isso é o quê? Se não é a bondade de Deus na nossa vida? Se não é o sobrenatural interferindo no natural? Sabe, naturalmente, era para Daniel ter sido comido pelos leões, concorda comigo? Esse Daniel não, misericórdia, está repreendido no nome de Jesus. Daniel que está na Bíblia. Não era para ele ter sido devorado pelos leões. O monte de leão lá é a lógica, é o natural. Mas o que aconteceu? Jejuaram. Dia de fazer jejum, os leões não comeram Daniel. Sobrenatural, interferindo no natural. Naturalmente era para Sadraque, Mesaque e Abednego estarem tudo queimado. Mas o que aconteceu sobrenaturalmente? Um quarto homem entrou e nem cheiro de fumaça eles ficaram. O que é isso? É o sobrenatural interferindo no natural. Quando o céu se move, nada permanece igual. Era pro pessoal lá ter morrido quando estavam lá, chegou, eita, o mar, eita, os egípcios e agora? Puf, morreu. Mas o que aconteceu? O mar se abriu. Pensa comigo, faz sentido? Faz sentido o mar se abrir? Não faz sentido. Se eu chegar ali em Camboinha, fazer como a gente fez, Ana Luísa, a gente foi andando até a área vermelha, mas não se abriu. Mas se abriu. O mar se abriu e eles passaram. Eu não estou dizendo com esse exemplo que o Senhor não pode fazer comigo, Ele pode. Mas eu não precisava que o mar de Camboinha se abrisse, amém? Mas eles precisavam, sobrenaturalmente, isso aconteceu. Naturalmente, era para Saulo ter continuado matando o pessoal lá. Mas o que aconteceu? Ele passou de um matador de cristãos para ser um deles, sobrenaturalmente. Amém? Naturalmente, era para eu ter morrido na barriga da minha mãe, porque ela teve ameaça de aborto. Mas sobrenaturalmente eu estou aqui. Naturalmente, Belle também não podia estar aqui porque ela teve uma doença que quase tirou a vida dela. Mas sobrenaturalmente ela está aqui. Ei, é o sobrenatural interferindo na nossa vida. É o Espírito Santo dizendo, bora, assim não vai ficar. Eu estou aqui incendiando você para esses próximos cultos que a gente vai ter. Estou aquecendo o seu coração. Sabe, a gente precisa desejar isso. A gente precisa desejar. A partir do momento que a gente tem contato com a presença de Deus, nada continua igual. Amém? Você pode ficar de pé. Se o grupo de louvor puder vir. Tem uma frase que eu li no livro Generais de Deus, Mulheres. Inclusive, indico muito. Deus não precisa fazer coisas sobrenaturais. Ele é sobrenatural. Se Ele for convidado a participar de uma situação, não devemos esperar nada, exceto a invasão do sobrenatural. Ou seja, se eu chamei Deus para o negócio, é certo que vai acontecer alguma coisa ali que eu não vou conseguir explicar na minha cabeça, mas porque foi o sobrenatural interferindo no natural. Amém? Aleluia. Diga assim, por toda a minha vida, eu vou me gastar por Ele. Amém. Sabe, a gente está terminando já, mas em agosto eu tive um sonho e eu anotei esse sonho e deixei lá guardadinho, né, meu sonho. E aí vou contar primeiro o sonho, né? O sonho foi o seguinte, eu estava em um culto e a ministra, que eu não sei quem era, não faço ideia de quem era essa pessoa, mas estava ministrando e eu vim pra frente. Vocês podem ir tocar. E eu vim pra frente receber a oração. E eu só lembro assim, gente, foi um sonho, tá bom? Isso não aconteceu de verdade, foi um sonho. Eu tava na frente e aí eu começava a pular bem muito. Sendo que quando eu pulava, eu ia até o espaço e voltava. Eu lembro que foi tão real esse sonho que eu sentia até o friozinho na barriga, sabe? Voltando da gravidade. Foi um sonho, tá bom? E aí eu lembro que enquanto eu tava pulando, ela falou, olha, é a lua. Era como se a lua fosse um pula-pula. E eu tava pulando. Você vai entender onde eu vou chegar. E aí, enfim, eu tive esse sonho e eu guardei esse sonho. E quando eu vi a identidade visual dessa conferência, na mesma hora eu lembrei do sonho.
Na mesma hora, quando eu vi essa imagem aqui, eu disse, oxe, meu sonho. E o que foi que Deus me revelou nesse sonho? Que a gente vai pisar em lugares que nunca foram pisados. Que a gente vai ver coisas nunca vistas antes. Mas porque existe o Espírito Santo. Porque Ele tem nos revelado. Lá em 1 Coríntios 2:9 fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Sabe, a gente vai provar de coisas que a gente nunca provou. A gente vai ver coisas que ninguém nunca viu. Deus vai nos levar a lugares que ninguém nunca foi. Amém? Você crê nisso? Você crê nisso? É o sobrenatural interferindo no natural e fazendo por a gente aquilo que a gente não pode fazer. Aninha, não tem como eu resolver essa situação? Ótimo! Entrega para Ele. Deixa Ele resolver. Amém? A gente vai provar de coisas que ninguém provou antes. E a gente precisa aumentar as nossas expectativas. Poder apagar a luz, José. A gente precisa aumentar as nossas expectativas. Sabe, eu creio que nessa conferência o Senhor vai revelar coisas para você. O Espírito Santo vai trazer coisas lá do íntimo, do coração do Pai. E vai revelar coisas para você acerca do seu futuro, acerca dos próximos passos, acerca do hoje. O que é que Ele quer de mim nesse ano? Ele vai revelar para você. Você crê nisso? Você tem expectativas nisso? Sabe, quando a gente tem um encontro, a gente não permanece igual. E eu declaro que depois dessa conferência você não vai permanecer igual. Algo vai mudar em você. Posicionamento vai mudar. Identidade vai mudar. E o seu futuro vai mudar. Se você estava indo para uma direção, Deus vai dizer, ei, vai por essa. E você não vai errar a direção. Eu estou declarando sobre a sua vida que você não vai errar a direção. Você vai acertar o alvo. Você não vai pegar atalhos. Eu declaro sobre a sua vida, no lugar de vergonha, dupla honra. Eu declaro sobre a sua casa, sobre a sua família. Levanta as mãos e recebe. Eu declaro sobre a sua família um ano de paz, um ano de sabedoria. Eu declaro você impactando os seus. Eu declaro você impactando a sua escola. Eu declaro amizade chegando e você sendo aquele que vai incendiar. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Ei, prepara o teu coração para o mover do Espírito. Prepara, aumenta as tuas expectativas para o mover do Espírito. Amém. O louvor vai tocar e logo depois o pastor Isaac vai estar aqui, mas diante de tudo isso que eu falei, aumenta as tuas expectativas. Deseja, Senhor, eu quero provar isso que a Aninha estava falando. Eu quero viver isso, eu quero viver o sobrenatural. E vai começar hoje. Amém?